Ele, um homem poderoso e cínico, visitou uma lanchonete simples. Ela, a vendedora, o atendeu com simpatia. Ele pede arroz com ovo. Ao provar, aquele sabor caseiro o transporta à infância. Osvaldo percebe. A verdadeira conexão e simplicidade estavam ali, naquele prato humilde e mulher genuína. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O ar-condicionado central do edifício corporativo criava um zumbido constante que há anos se tornou trilha sonora da vida de Osvaldo Mendes. Do 43º andar de sua sede em São Paulo, ele contemplava a cidade que ajudou a construir através de seus negócios, mas que agora parecia estranhamente distante, como se fosse observada através de uma vitrine blindada. Aos 48 anos, Osvaldo comandava um império que começou com uma pequena distribuidora de alimentos no interior de Minas Gerais, herança de suor e determinação que transformou em um conglomerado de tecnologia e distribuição que movimentava bilhões. Sua história era daquelas que inspiravam capas de revistas e palestras motivacionais. O menino pobre de Uberaba, que vendia doces na escola para ajudar a mãe a pagar as contas, que estudou à noite enquanto trabalhava de dia, que dormiu em alojamentos apertados durante a faculdade e construiu sua fortuna tijolo por tijolo com as próprias mãos. Mas o sucesso, descobriu ele, tinha um preço que nenhum curso de administração ensina. A cada milhão conquistado, parecia que uma pequena parte de sua alma se distanciava um pouco mais. Os amigos verdadeiros foram ficando pelo caminho, substituídos por associados interessados, bajuladores profissionais e parceiros de negócios que sorriam enquanto calculavam quanto poderiam lucrar com sua proximidade. Osvaldo suspirou pesadamente, ajustando o nó da gravata italiana que custava mais do que muitas famílias brasileiras ganham em um ano. Ironia cruel. Quando não tinha dinheiro para comprar uma gravata decente, era genuinamente feliz. Agora, cercado por luxos que nem conseguia mais valorizar, sentia-se como um estranho em sua própria vida. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. A voz de Cristina, sua assistente há 10 anos, ecoou profissionalmente através do aparelho. Senhor Osvaldo, sua reunião com o Conselho Administrativo é em 15 minutos. Precisa de mais alguma coisa? Não, Cristina, obrigado. Sua resposta saiu mais seca do que pretendia. Até mesmo com Cristina, que conhecia seus hábitos melhor do que qualquer pessoa viva, mantinha uma distância protocolar. Ela era eficiente, discreta, confiável, mas nunca soube se realmente gostava dele ou apenas do salário generoso que recebia. Osvaldo caminhou até a janela panorâmica, observando o movimento frenético da Marginal Pinheiros lá embaixo. Carros minúsculos transportavam pessoas que provavelmente tinham problemas reais, preocupações genuínas, relacionamentos autênticos. Pessoas que sabiam o sabor da comida caseira, que sentiam saudade de verdade, que choravam e riam sem calcular as consequências financeiras de cada emoção. O celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem de Eduardo, seu irmão mais novo, que administrava a filial de Belo Horizonte. Mano, a mamãe faria 75 anos hoje. Você lembra do arroz com ovo que ela fazia quando voltávamos da escola? A mensagem vinha acompanhada de uma foto antiga, amarelada pelo tempo, mostrando os dois meninos sorridentes ao lado de uma mulher simples, de avental florido e sorriso imenso. Osvaldo sentiu um aperto no peito que há anos não experimentava. Dona Helena falecera 5 anos atrás, e ele ainda se culpava por ter passado seus últimos anos tão ausente, sempre ocupado com fusões, aquisições, expansões. Ela morreu em seu apartamento de cobertura, cercada por todos os confortos que o dinheiro pode comprar, mas Osvaldo sabia que ela sentia saudade da casinha simples, onde criou os filhos, da cozinha pequena onde preparava milagres com poucos ingredientes. Claro que lembro. Digitou de volta, mas as palavras pareciam vazias na tela do cellphone.
Como explicar para Eduardo que havia esquecido não apenas o sabor daquele arroz com ovo, mas a sensação de estar verdadeiramente em casa? A reunião do conselho foi mais do mesmo. Números impressionantes, projeções otimistas, executivos competindo para ver quem conseguia usar mais jargões empresariais em uma única frase. Osvaldo presidiu tudo com a maestria de quem faz aquilo há décadas, mas sua mente vagava constantemente. Enquanto discutiam a aquisição de mais 3 redes de distribuição no Nordeste, ele se pegou pensando na época em que conhecia pessoalmente cada funcionário da empresa, quando conseguia distinguir pelo cheiro qual prato estava sendo preparado na cozinha da fábrica. Após 2 horas de apresentações e aprovações, Osvaldo dispensou todos com sua cortesia habitual. Ficou sozinho na sala de reuniões, contemplando a mesa de mogno italiano cercada por cadeiras de couro legítimo. Tudo ali respirava opulência, mas também frieza. Não havia uma única foto pessoal, nenhum objeto que contasse uma história além do sucesso financeiro. Cristina apareceu na porta, tablet na mão. Senhor Osvaldo, sua agenda da tarde inclui a visita ao projeto de revitalização no centro histórico. O carro já está esperando. Osvaldo assentiu mecanicamente. O projeto era mais uma das iniciativas de responsabilidade social da empresa, uma forma de melhorar a imagem corporativa enquanto gentrificava bairros inteiros. Ele sabia que sua presença ali era puramente protocolar, mais uma foto para o relatório anual da empresa. Mas naquele momento, olhando pela janela para a cidade que se estendia até o horizonte, Osvaldo tomou uma decisão impulsiva que o surpreendeu. Em vez de seguir o roteiro planejado, instruiu o motorista a deixá-lo em um bairro que não visitava há décadas, longe das torres de vidro e dos restaurantes estrelados. Queria caminhar pelas ruas de verdade, respirar o ar de uma São Paulo que não fosse filtrada por vidros blindados e ar-condicionado central. Talvez ali, no meio da autenticidade crua da cidade, conseguisse reencontrar algum vestígio do menino de Uberaba que ainda existia em algum lugar dentro dele. Talvez descobrisse que a felicidade que procurava não estava em algum lugar exótico e caro, mas escondida nos cantos mais simples de uma vida que ele havia esquecido como viver. O motorista olhou pelo retrovisor, surpreso com as instruções incomuns, mas obedeceu sem questionar. Osvaldo ajustou a gravata uma última vez e se preparou para uma jornada que intuía ser mais importante do que qualquer reunião de negócios que já havia participado. Bairro da Liberdade fervilhava com uma energia que Osvaldo havia esquecido que existia. Desceu do carro executivo no meio da rua Galvão Bueno, causando olhares curiosos dos transeuntes que estranharam ver um homem de terno impecável, caminhando sozinho entre as bancas de comida de rua e lojas de produtos orientais. O contraste era gritante. Ele, com sua presença imponente e roupas que custavam mais que um salário mínimo, no meio de uma multidão que vivia a realidade crua e autêntica da cidade. Caminhou sem rumo por algumas quadras, simplesmente absorvendo os sons, cheiros e cores que há anos não experimentava sem filtros. Vendedores gritavam ofertas, crianças corriam entre as pernas dos adultos. Música sertaneja vazava de alguma loja próxima, misturando-se com conversas animadas em português e japonês. Era caótico, era barulhento, era imperfeito, mas era real de uma forma que seu mundo corporativo nunca conseguiu ser. Foi quando a fome apertou que Osvaldo percebeu estar há horas caminhando. Sua agenda habitual incluía almoços executivos em restaurantes refinados, onde cada prato era uma obra de arte gastronômica servida por garçons treinados para antever cada necessidade. Mas ali, perdido entre as ruas do centro, foi naturalmente atraído pelo cheiro caseiro que emanava de uma pequena lanchonete,
espremida entre uma loja de tecidos e uma farmácia 24 horas. A lanchonete da tia Marie não tinha nada de especial. Paredes pintadas de amarelo desbotado, algumas mesas de fórmica com cadeiras descombinadas e um balcão onde uma mulher de cerca de 30 anos trabalhava com movimentos precisos e graciosos. Ela usava um avental colorido por cima de uma blusa simples e seus cabelos castanhos estavam presos num coque prático que deixava à mostra um rosto expressivo e naturalmente acolhedor. Osvaldo hesitou na porta. Não estava acostumado a lugares onde não existia um maître para recebê-lo, onde não havia mesas reservadas ou cardápios impressos em papel caro. Mas algo na desenvoltura da mulher atrás do balcão, na forma como ela conversava descontraidamente com os clientes regulares, o fez entrar. Boa tarde. Seja bem-vindo. A voz de Mariana tinha um calor genuíno que imediatamente chamou sua atenção. Ela não demonstrou surpresa ou desconforto com sua aparência obviamente deslocada no ambiente. Simplesmente o tratou como trataria qualquer pessoa que entrasse em seu pequeno reino culinário. Boa tarde. Osvaldo respondeu, sentindo-se estranhamente desarmado pela simplicidade do acolhimento. O que você recomenda? Mariana secou as mãos no avental e sorriu de forma espontânea. Depende do que o senhor está procurando. Se quer algo mais caprichado, posso fazer um prato feito completo. Mas se quer algo que alimenta a alma mesmo, acabei de fazer um arroz com ovo que está uma delícia. Ingredientes simples, mas feito com muito carinho. Arroz com ovo. As palavras ecoaram na mente de Osvaldo como um eco distante de sua infância. Arroz com ovo, repetiu devagar, como se estivesse saboreando as palavras. Mariana riu suavemente. Sei que pode parecer simples demais para alguém que está acostumado com coisas mais sofisticadas. Mas às vezes, o que parece simples é o que tem mais sabor, não acha? Havia uma sabedoria natural em suas palavras que tocou algo profundo no peito de Osvaldo. Vou querer o arroz com ovo, disse, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da decisão. Perfeito! Pode sentar em qualquer mesa. Em 5 minutinhos está pronto. Osvaldo escolheu uma mesa próxima ao balcão, de onde podia observar Mariana trabalhar. Ela se movia pela pequena cozinha com uma elegância natural, temperando, provando, ajustando os sabores com a intuição de quem aprendeu a cozinhar não em escolas culinárias caras, mas na necessidade de transformar ingredientes simples em momentos de felicidade para as pessoas que amava. Enquanto ela cozinhava, conversava naturalmente com ele sobre o bairro, sobre o movimento do dia, sobre como o tempo estava gostoso para caminhar. Não fazia perguntas indiscretas sobre quem ele era ou o que fazia ali. Simplesmente o incluiu no ritmo acolhedor de seu pequeno mundo, como se ele sempre tivesse pertencido àquele lugar. Quando o prato chegou à mesa, Osvaldo ficou alguns segundos apenas olhando. Era exatamente o que o nome prometia. Arroz soltinho e perfumado, com ovos mexidos cremosos por cima, uma pitada de cebolinha verde polvilhada como confete e uma simplicidade que beirava a perfeição. Não havia decoração elaborada. Não havia apresentação artística. Era apenas comida honesta, servida numa louça branca comum. Osvaldo pegou o garfo hesitante, como se estivesse prestes a abrir um presente cujo conteúdo poderia mudar sua vida. A primeira garfada foi cautelosa, quase cerimonial. Mas no momento em que os sabores tocaram seu paladar, algo extraordinário aconteceu. O mundo ao redor desapareceu. O ruído da lanchonete, o movimento da rua, até mesmo a consciência de onde estava, se dissolveram completamente. Osvaldo fechou os olhos e foi transportado através de décadas, voltando à cozinha pequena e quente da casa em Uberaba, onde sua mãe, Dona Helena, preparava exatamente o mesmo prato nas tardes em que não havia muito mais na despensa além de arroz, ovos e amor infinito.
Podia sentir novamente o cheiro de óleo no fogão velho, ouvir a voz carinhosa da mãe chamando ele e Eduardo para a mesa, sentir a sensação reconfortante de estar verdadeiramente em casa. Naquele arroz com ovo de Mariana havia algo que nenhum chefe estrelado jamais conseguiu colocar em seus pratos: a autenticidade do afeto, a honestidade do cuidado genuíno, a magia simples de transformar ingredientes básicos em memórias inesquecíveis. Quando abriu os olhos, percebeu que lágrimas rolavam silenciosamente por seu rosto. Mariana o observava com uma expressão de preocupação gentil, sem constrangimento, apenas com a naturalidade de alguém que compreende que a comida de verdade às vezes toca lugares que nem sabíamos que estavam machucados. "Está tudo bem?" perguntou ela suavemente. Osvaldo assentiu, incapaz de confiar na própria voz por alguns instantes. Naquele momento, sentado numa mesa de fórmica barata numa lanchonete despretensiosa, comendo um prato que custava menos do que ele gastava numa xícara de café em seu prédio corporativo, Osvaldo Mendes experimentou algo que havia esquecido ser possível: a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Le Didacil. Osvaldo passou os 3 dias seguintes numa inquietação que não conseguia explicar nem mesmo para si próprio. Sentado em sua mesa de mogno, assinando contratos milionários e tomando decisões que afetavam milhares de funcionários, sua mente constantemente vagava de volta àquela pequena lanchonete e à mulher que havia despertado em seu peito uma saudade que julgava enterrada para sempre. Na manhã da quinta-feira, tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Cristina. Cancelou todas as reuniões da tarde, alegando uma inspeção surpresa nos projetos de revitalização urbana. Não era exatamente uma mentira, mas também não era toda a verdade. A verdade era que precisava voltar àquele lugar. Precisava confirmar que a experiência havia sido real e não apenas produto de sua imaginação nostálgica. Desta vez, pediu ao motorista para deixá-lo algumas quadras antes da lanchonete da tia Mari. Queria caminhar, preparar-se mentalmente para um encontro que, por razões que não compreendia completamente, parecia ter uma importância desproporcional em sua vida ordenada e previsível. Quando empurrou a porta de vidro da lanchonete, Mariana levantou os olhos do balcão onde organizava alguns temperos e seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno de reconhecimento. "Oi, o senhor voltou, que bom!" Sua alegria parecia sincera, sem qualquer artificialidade. "Gostou do arroz com ovo, então?" "Gostei muito", Osvaldo respondeu, sentindo-se estranhamente jovem diante daquela simplicidade acolhedora. Na verdade, não consegui parar de pensar nele desde então. Mariana riu, um som cristalino que preencheu o pequeno ambiente. "Ah, isso é o poder da comida feita com carinho. Minha avó sempre dizia que a gente tempera a comida com o que está sentindo na hora. Se está feliz, a comida fica mais gostosa. E você estava feliz quando fez o meu?" "Sempre fico feliz quando cozinho para pessoas novas. Cada cliente que entra aqui traz uma história diferente, sabe? É como se eu estivesse alimentando não só o corpo, mas também a alma de cada um." Osvaldo se sentou na mesma mesa de antes, observando Mariana enquanto ela trabalhava. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, na maneira como tratava cada ingrediente com respeito genuíno, como se cada cenoura cortada, cada tempero adicionado, fosse um pequeno ato de amor. "Posso perguntar uma coisa?" ele disse depois de alguns momentos de silêncio confortável. "Claro. Como você aprendeu a cozinhar assim, com tanta naturalidade?" Mariana pausou o movimento das mãos e sorriu com uma pitada de melancolia. "Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Era só eu, meu pai e meu irmão mais novo, o Júnior. Alguém tinha que cozinhar, né? No começo queimava tudo, era um desastre. Mas aí comecei a lembrar dos gestos dela, do jeito que ela mexia a panela, como testava o sal.
Era como se ela estivesse me guiando. Com o tempo, virou mais que necessidade, virou uma forma de cuidar das pessoas que eu amo. A honestidade crua de sua resposta tocou Osvaldo profundamente. E seu pai? Seu irmão? Meu pai trabalha numa oficina mecânica aqui perto. É um homem simples, honesto, que sempre fez de tudo para não nos faltar nada. O Júnior está na faculdade de engenharia. Eu trabalho aqui para ajudar com as despesas dele. É o mais inteligente da família. Merece todas as oportunidades que eu posso dar para ele. Osvaldo sentiu um aperto no peito diante da generosidade natural daquela mulher. Quando foi a última vez que havia conhecido alguém que trabalhava não para acumular riquezas, mas para proporcionar oportunidades aos outros? E você? O que faz da vida? Mariana perguntou enquanto preparava outro arroz com ovo, mesmo sem ele ter pedido. Parecia intuir que ele voltara exatamente por isso. Osvaldo hesitou. Como explicar sua vida sem soar presunçoso ou distante? Trabalho com negócios, distribuição principalmente. Que tipo de distribuição? Alimentos. Tenho algumas empresas que distribuem comida para restaurantes, mercados. Ele parou antes de entrar em detalhes que revelariam a verdadeira escala de seu império. Que legal! Então você entende da importância da comida na vida das pessoas. Comida é muito mais que nutrição, né? É afeto, é memória, é conexão. Osvaldo assentiu, impressionado com a profundidade filosófica que Mariana extraía naturalmente de sua experiência cotidiana. Você tem razão. Acho que às vezes eu esqueço disso. Como assim? Fico muito focado nos números, na logística, na eficiência. E esqueço que por trás de cada produto que distribuímos existem momentos como este. Pessoas compartilhando refeições, criando memórias. Mariana colocou o prato à sua frente e se apoiou no balcão, estudando-o com curiosidade genuína. Você parece uma pessoa que carrega muito peso nos ombros, muita responsabilidade. Como você sabe? Pelo jeito que você come, devagar, saboreando, como se não estivesse acostumado a ter tempo para apreciar as coisas simples, e pelos seus olhos. Tem uma tristeza meio escondida, como se você tivesse perdido alguma coisa importante pelo caminho. A precisão de sua observação deixou Osvaldo momentaneamente sem palavras. Quando foi a última vez que alguém realmente o viu, não apenas sua posição ou seu patrimônio, mas ele, Osvaldo, o homem por trás de todos os títulos? Você é muito perceptiva, disse finalmente. Vem com o território. Quem trabalha servindo comida acaba servindo muito mais que isso. A gente se torna meio psicóloga não oficial dos clientes. Daquela conversa em diante, Osvaldo estabeleceu uma rotina que seus sócios e funcionários consideraram, no mínimo, excêntrica. 2, às vezes 3 vezes por semana, ele aparecia na lanchonete da tia Mari, sempre no meio da tarde, quando o movimento estava mais calmo e podia conversar tranquilamente com Mariana. Ele criou uma desculpa oficial sobre estar acompanhando de perto os projetos de revitalização da região, mas a verdade era mais simples e mais complicada. Precisava daqueles momentos. Precisava da autenticidade de Mariana, da honestidade de suas conversas, da forma como ela o fazia lembrar de quem ele era antes de se tornar quem todos esperavam que ele fosse. Mariana, por sua vez, começou a guardar ingredientes especiais para quando ele aparecesse. Não apenas arroz com ovo, mas outras receitas simples que ela preparava com o mesmo carinho. Um escondidinho de carne seca, uma sopa de feijão com linguiça, pães de açúcar que ela mesma assava de madrugada. Cada prato era uma pequena revelação, uma conexão com uma simplicidade que ele havia perdido há muito tempo. Os outros clientes regulares da lanchonete começaram a notar o homem bem, vestido que aparecia regularmente e conversava longamente com Mariana. Alguns faziam comentários jocosos, outros demonstravam curiosidade.
Mas Mariana sempre os desencorajava com diplomacia natural, protegendo a privacidade daquelas conversas que haviam se tornado preciosas para ambos. Osvaldo percebeu que esperava ansiosamente por aqueles encontros como uma criança espera pelo recreio. Pela primeira vez em décadas, tinha algo na agenda que não era uma obrigação, mas um prazer genuíno. E mais importante, pela primeira vez em anos, sentia que alguém gostava de sua companhia pelo que ele era, não pelo que possuía. A rotina de Osvaldo durou exatamente 6 semanas antes que seu mundo cuidadosamente construído começasse a ruir. Foi numa terça-feira chuvosa que Ricardo Vasconcelos, seu sócio há 15 anos e vice-presidente do Conselho Administrativo, entrou em seu escritório sem avisar, carregando um envelope manila e uma expressão que Osvaldo conhecia bem. Era a cara que Ricardo fazia quando descobria algo que considerava uma ameaça aos negócios. Osvaldo, precisamos conversar. Ricardo fechou a porta atrás de si com mais força que o necessário. Bom dia, Ricardo. O que temos hoje? Osvaldo tentou manter o tom casual, mas algo no ar do escritório havia mudado. Temos isto. Ricardo jogou o envelope na mesa de mogno, fazendo algumas folhas espalharem-se como cartas de um baralho, revelando uma mão perdedora. Osvaldo olhou para as fotografias com crescente horror. Lá estava ele, entrando na lanchonete da tia Marie, conversando animadamente com Mariana, sorrindo de uma forma que não sorria há anos. As imagens tinham sido tiradas de diferentes ângulos, em dias diferentes, documentando meticulosamente suas visitas às escondidas. Um investigador particular. Ricardo se sentou na poltrona em frente à mesa, cruzando as pernas com a elegância predatória de quem estava prestes a dar o checkmate. Contratei quando comecei a notar suas ausências estranhas, suas mudanças de humor, esse seu jeito diferente ultimamente. Você me mandou investigar? A voz de Osvaldo saiu mais baixa e mais perigosa do que ele pretendia. Mandei investigar comportamentos que podem comprometer nossa empresa. Ricardo apontou para as fotos. Osvaldo Mendes, CEO de um conglomerado bilionário, frequentando uma lanchonete de periferia, desenvolvendo uma obsessão por uma vendedora. Você tem ideia do que isso pode gerar em termos de escândalo? Escândalo. Osvaldo sentiu a raiva crescendo em seu peito. Escândalo é eu conversar com uma pessoa decente? Escândalo é você se expondo dessa forma. Pense nos acionistas, Osvaldo. Pense na nossa imagem corporativa. O que vão pensar quando souberem que você está gastando suas tardes numa lanchonete barata, babando por uma mulher que trabalha fritando hambúrguer? Não se refira a ela dessa forma. Osvaldo se levantou, a cadeira raspando no piso de madeira nobre. Pelo amor de Deus! Você está ouvindo o que está dizendo? Ricardo também se levantou, gesticulando com exasperação. Esta mulher claramente descobriu quem você é. Está óbvio que ela está se aproveitando da situação. Quantas já tentaram isso antes, Osvaldo? Quantas Marianas já passaram pela sua vida fingindo interesse genuíno? As palavras de Ricardo atingiram Osvaldo como socos físicos. Não porque fossem verdadeiras, mas porque ecoavam todas as dúvidas que ele mesmo tentara sufocar nos últimos dias. E se Mariana realmente soubesse quem ele era desde o primeiro dia? E se toda aquela naturalidade, toda aquela autenticidade que ele tanto valorizava, fosse apenas uma performance bem executada? Você não a conhece, murmurou, mas sua voz soava menos convicta do que gostaria. E você conhece. Osvaldo, pelo seu próprio bem, pelo bem da empresa que construímos juntos, você precisa parar com essa loucura. Termine essa obsessão antes que vire um escândalo público. Naquela noite, Osvaldo não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu apartamento de cobertura, observando as luzes da cidade e revivendo cada conversa, cada sorriso, cada momento compartilhado com Mariana. Será que havia sido ingênuo? Será que todos aqueles momentos que pareceram tão genuínos eram apenas o resultado de uma atuação convincente? A dúvida foi como um veneno lento,
contaminando suas memórias mais preciosas. O arroz com ovo que o fizera chorar de nostalgia teria sido preparado especialmente para manipular suas emoções. As conversas sobre família, sonhos e simplicidade teriam sido calculadas para tocar exatamente nas suas vulnerabilidades. Passou 3 dias sem aparecer na lanchonete, testando a si mesmo, tentando provar que conseguia viver sem aqueles momentos que haviam se tornado tão importantes. Mas a abstinência só fez piorar as coisas. Cada reunião corporativa parecia mais vazia, cada refeição em restaurantes caros mais insípida, cada conversa com colegas mais artificial. No 4º dia, decidiu voltar. Precisava olhar nos olhos de Mariana e descobrir a verdade, mesmo que ela o destruísse. Quando entrou na lanchonete, Mariana estava atendendo um cliente idoso, rindo de alguma piada que ele havia contado. Quando o viu, seu rosto se iluminou com a mesma alegria genuína de sempre. Ei, você sumiu. Eu estava começando a ficar preocupada. Aconteceu alguma coisa? A preocupação em sua voz parecia real, mas Osvaldo agora questionava até mesmo suas próprias percepções. Tive uns dias complicados no trabalho, imagino. Você trabalha com distribuição mesmo, né? Deve ser muito estresse, muita responsabilidade. Osvaldo a estudou cuidadosamente. Havia algo em sua fala, alguma coisa diferente. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente não sabe quem eu sou? A pergunta pegou Mariana completamente desprevenida. Ela parou de secar as mãos no avental e o olhou com uma expressão confusa. Como assim? Você é o Osvaldo, trabalha com distribuição de alimentos. Por que eu deveria saber mais alguma coisa? Porque eu sou. Ele começou a falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Se ela realmente não sabia, contar a verdade mudaria tudo para sempre. Se ela sabia e estava fingindo, confrontá-la também mudaria tudo. De qualquer forma, aquele momento de pureza, aquela bolha de autenticidade que ele havia encontrado, estava prestes a explodir. Você é o quê? Mariana se aproximou, tocando levemente seu braço com a naturalidade de sempre. Osvaldo, você está bem? Está pálido. O toque dela, tão simples e caloroso, fez suas defesas desmoronarem. Naquele instante, olhando em seus olhos preocupados e honestos, Osvaldo percebeu que havia se deixado contaminar pela paranoia de seu mundo. Mariana era real. Seus sentimentos eram reais. Mas agora ele havia plantado uma semente de desconfiança que cresceria entre eles, mesmo que ele não quisesse. Não é nada. Mentiu. Só trabalho mesmo, mas tudo havia mudado. Pela primeira vez, desde que a conhecera, Osvaldo não conseguiu relaxar completamente em sua presença. Ficou observando cada palavra, cada gesto, procurando sinais de dissimulação que sabia que provavelmente não existiam. E o pior de tudo, percebia que Mariana também notara sua mudança. Via a confusão crescente em seus olhos, enquanto tentava entender o que havia acontecido com o homem que vinha encontrar paz em sua lanchonete. O paraíso que havia encontrado começava a rachar, e Osvaldo não sabia se ainda tinha forças para lutar por ele. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Osvaldo continuou visitando a lanchonete, mas era como se uma parede invisível tivesse se erguido entre ele e Mariana. Ela tentava manter a naturalidade de sempre, mas ele percebia a confusão crescente em seus olhos, a forma como ela hesitava antes de falar, como se caminhasse sobre cacos de vidro sem entender como eles haviam chegado ali. Foi numa quinta-feira, quando Osvaldo estava terminando mais um arroz com ovo consumido em silêncio tenso, que a porta da lanchonete se abriu com energia excessiva. Um homem alto, de cerca de 60 anos, com as mãos manchadas de graxa e um sorriso largo que iluminou todo o ambiente, entrou carregando uma caixa de ferramentas. Mariazinha, vim dar uma olhada naquele fogão que está fazendo barulho estranho. Pai! O rosto de Mariana se transformou completamente, irradiando uma alegria pura que Osvaldo não via há dias. Que bom que você veio. Este é o senhor Osvaldo que eu te falei.
Osvaldo, este é meu pai, seu Antônio. Antônio limpou a mão na camisa antes de estendê-la para Osvaldo, que se levantou educadamente. Muito prazer, seu Antônio. O prazer é meu. A Mari não para de falar do senhor. Pai, tem um cliente novo que adora meu arroz com ovo. Pai, tem um senhor muito educado que sempre pede bis da sobremesa. Antônio riu com gosto próprio. Ela fica toda animada quando o senhor vem aqui. Osvaldo sentiu algo se mover em seu peito. Ela fala de mim? Fala. E olha que a Mari não é de falar muito dos clientes, não. Mas o senhor... ela diz que o senhor tem uma tristeza nos olhos que lembra ela da própria mãe quando ela estava doente. Diz que a comida dela alegra o senhor de um jeito especial. Mariana ficou vermelha. Pai, para! Você está sendo inconveniente. Inconveniente nada. É verdade. Antônio se virou para Osvaldo com a franqueza de quem trabalhou a vida inteira com as mãos. Sabe, seu Osvaldo, minha Mari tem um dom especial. Desde pequena, ela sempre soube quando alguém precisava de um cuidado extra. Quando a mãe dela ficou doente, ela preparava sopinhas especiais, chás, coisinhas que faziam a dor passar um pouquinho. E depois que a Helena partiu, ela fez a mesma coisa comigo e com o Júnior. Sempre cuidando dos outros. A menção ao nome Helena fez Osvaldo se sobressaltar. Helena? Sim, minha esposa. Helena Maria da Silva. Por quê? Osvaldo sentiu o mundo girar, ligeiramente. Desculpe, é que minha mãe também se chamava Helena. Que coincidência. E aposto que sua mãe também cozinhava com muito amor, não é? As Helenas são assim, parece que nasceram sabendo que a comida é a forma mais simples de mostrar carinho. Naquele momento, observando a interação natural entre pai e filha, vendo como Antônio falava de Mariana com orgulho genuíno e preocupação paternal, todas as dúvidas plantadas por Ricardo começaram a se desfazer. Não havia como fingir aquele tipo de dinâmica familiar. Não havia como encenar décadas de história compartilhada, de pequenos gestos de cuidado mútuo, de amor incondicional. Antônio começou a examinar o fogão, conversando naturalmente enquanto trabalhava. Mari, você falou com o seu Joaquim sobre o aluguel? Falei, pai. Ele disse que não pode fazer nada. O proprietário quer aumentar 50%. Se não aceitar até o fim do mês, ele vai ter que nos dar o ponto para outra pessoa. Osvaldo sentiu seu estômago se contrair. 50%? Mariana suspirou, tentando disfarçar a preocupação. Está difícil. O bairro está se valorizando, os aluguéis estão subindo muito. Muitos comércios antigos já fecharam por causa disso. Mas vocês conseguem pagar? Não sei. A honestidade de Mariana era dolorosa. Vou ter que fazer as contas direitinho, mas acho que não. Talvez eu tenha que procurar outro ponto mais barato, mais longe daqui. Antônio parou de trabalhar no fogão. Mari, você não pode desistir assim. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver o que você construiu aqui. Este lugar tem a alma dela, tem a sua alma. Eu sei, pai, mas não posso fazer milagres. Se o dinheiro não der, não dá. Osvaldo observou aquela conversa sentindo uma urgência crescente no peito. Aqui estava a prova definitiva da autenticidade de Mariana. Ela estava enfrentando uma crise financeira real. Poderia facilmente usar sua proximidade com ele para pedir ajuda ou insinuar sua situação, mas escolhia manter suas dificuldades em privado, lutando com dignidade e independência. Seu Osvaldo. Antônio se virou para ele enquanto fechava a caixa de ferramentas. Posso dar um conselho de pai para o senhor? Claro, minha Mari é especial. Ela tem um coração que não cabe no peito e uma honestidade que às vezes até machuca. Se ela gostou do senhor, é porque viu algo bom na sua alma. E ela não se engana nessas coisas, não. Nunca se enganou. Depois que Antônio saiu, prometendo voltar na semana seguinte para dar uma olhada no sistema elétrico, Mariana e Osvaldo ficaram sozinhos numa atmosfera carregada de coisas não ditas. Mariana. Osvaldo começou, sentindo que precisava de alguma forma reparar o estrago que havia feito nos últimos dias. Eu preciso te pedir desculpas. Desculpas por quê? E por ter duvidado. Por ter deixado que
outras pessoas me fizessem questionar sua sinceridade. Você não mereceu isso. Mariano o olhou com aqueles olhos honestos que ele aprendera a valorizar. Osvaldo, eu não sei o que aconteceu entre a gente nesses últimos dias, mas senti que você estava diferente, mais distante. Pensei que talvez eu tivesse feito alguma coisa errada. Você não fez nada errado. O problema todo está em mim, na minha vida, complicada, nas pessoas que acham que sabem o que é melhor para mim. Que tipo de complicação? Osvaldo hesitou. Ali estava a abertura para contar toda a verdade, para revelar sua identidade e talvez resolver todos os problemas dela com um simples cheque. Mas também sabia que fazer isso mudaria para sempre a pureza daquela conexão que eles haviam construído. Um dia eu te explico tudo, prometo. Só me dá mais um tempo? Mariana assentiu e pela primeira vez em dias sorriu para ele com a mesma calidez de antes. Naquele sorriso, Osvaldo viu a confirmação de tudo que seu coração já sabia. Ela era real. Seus sentimentos eram reais. E ele quase havia perdido tudo por causa da paranoia e desconfiança que seu mundo de riqueza e poder havia plantado em sua alma. A bomba explodiu numa segunda-feira de manhã, quando Osvaldo ainda estava tomando café em seu apartamento. Cristina ligou às 7h15, sua voz carregada de uma urgência que ele nunca havia ouvido antes. Senhor Osvaldo, o senhor precisa ver as notícias. Agora. Osvaldo ligou a televisão e sentiu o mundo desabar ao seu redor. Na tela, seu rosto aparecia ao lado de uma foto de Mariana retirada das redes sociais, com uma manchete em letras garrafais que queimava seus olhos. CEO bilionário assedia vendedora de lanchonete, abuso de poder ou romance secreto. O repórter, com aquela entonação dramática típica de escândalos matinais, narrava uma versão distorcida da história que fazia Osvaldo parecer um predador milionário se aproveitando de uma mulher vulnerável. As fotografias que Ricardo havia mostrado semanas atrás estavam agora nas mãos da imprensa, editadas e contextualizadas de forma a sugerir perseguição, assédio, aproveitamento da diferença de classes sociais. Fontes próximas à empresa confirmam que Osvaldo Mendes, CEO do Grupo Mendes, vem frequentando obsessivamente uma pequena lanchonete no centro da cidade, desenvolvendo uma fixação pela jovem vendedora Mariana Silva. A família da moça, que vive em situação financeira precária, teria sido abordada pelo empresário em tentativas de aproximação. Osvaldo desligou a televisão com mãos trêmulas. O celular não parava de tocar. Mensagens chegavam aos montes. Seu nome estava nos trending topics das redes sociais, com milhares de pessoas comentando sobre mais um caso de assédio de poderoso. O pior de tudo era que, mesmo distorcida, a história tinha elementos suficientes da verdade para ser convincente. Ele realmente havia desenvolvido uma obsessão por Mariana. Realmente havia procurado se aproximar dela usando de subterfúgios. Realmente era um homem bilionário, cortejando uma mulher em situação financeira vulnerável. Chegou ao escritório enfrentando um cerco de jornalistas, elevadores lotados de repórteres, carros de reportagem estacionados na frente do prédio, flashes explodindo em seu rosto enquanto ele tentava chegar ao próprio escritório. As perguntas vinham como punhaladas. É verdade que o senhor está assediando uma vendedora? Como o senhor responde às acusações de abuso de poder? A empresa vai se manifestar oficialmente? Dentro do prédio, a situação não era melhor. Funcionários o olhavam com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Conversas sussurradas paravam quando ele passava pelos corredores. O clima era de funeral corporativo. Ricardo o esperava no escritório, acompanhado de outros 3 membros do conselho e 2 advogados. A expressão em seus rostos dispensava explicações. Osvaldo, isso é um desastre. Ricardo começou sem rodeios. As ações da empresa já caíram 12% desde a abertura do mercado. Os acionistas estão em pânico. Temos 3 grandes clientes ameaçando romper contratos.
Nós avisamos, disse Helena Rodrigues, diretora de Relações Corporativas. Alertamos sobre os riscos de exposição pessoal inadequada. Agora temos uma crise de imagem institucional nas mãos. Um dos advogados, um homem de 60 anos, com a frieza de quem lidava profissionalmente com escândalos, abriu uma pasta. Senhor Mendes, nossa recomendação é clara. O senhor precisa se afastar temporariamente da presidência da empresa até que este caso seja resolvido. É a única forma de proteger a corporação de danos maiores. Se afastar? Osvaldo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. É temporário, Ricardo tentou suavizar. Apenas até a tempestade passar. Você construiu esta empresa, Osvaldo, mas agora ela é maior que qualquer um de nós. Temos responsabilidades com milhares de funcionários, com acionistas, com todo o mercado. Osvaldo olhou ao redor da mesa de reuniões, vendo rostos que conhecia há anos, pessoas que haviam trabalhado ao seu lado para construir o império que agora ameaçavam tirar de suas mãos. A ironia era cruel. Havia passado décadas se isolando das pessoas por desconfiança. E agora, as únicas pessoas em quem confiava o estavam abandonando no primeiro sinal de problema. E quanto a outra pessoa envolvida? Lhe perguntou sem conseguir pronunciar o nome de Mariana. Ah, sim, a vendedora. O advogado consultou suas anotações com indiferença clínica. Nosso pessoal de comunicação já está trabalhando numa estratégia para minimizar os danos. Vamos sugerir que ela foi vítima de uma obsessão unilateral, que nunca encorajou a aproximação. Isso deve proteger tanto ela quanto a empresa. Vocês vão mentir sobre ela? Vamos apresentar a versão que melhor protege todos os envolvidos, o advogado corrigiu. Osvaldo se levantou bruscamente, a cadeira tombando para trás. Saiam, todos vocês. Saiam do meu escritório agora. Osvaldo, seja razoável. Ricardo tentou intervir. Saiam! Quando ficou sozinho, Osvaldo se aproximou da janela panorâmica que durante anos havia sido seu refúgio contemplativo. Lá embaixo, os jornalistas continuavam acampados, esperando qualquer movimento seu. Nas redes sociais, que Cristina continuava monitorando e reportando via mensagens, hashtags como X Justiça para Mariana e X CEO Assediador dominavam as discussões. O telefone tocou. Era Eduardo, seu irmão. Mano, que loucura é essa que está passando na TV? Edu, A voz saiu quebrada. Acho que perdi tudo. Como assim perdi tudo? Osvaldo, fala comigo direito. O que está acontecendo? Entre lágrimas que não derramava há anos, Osvaldo contou tudo. A solidão que o consumia, o encontro com Mariana, a pureza daquela conexão, como aquela mulher simples havia lhe devolvido uma humanidade que ele pensava ter perdido para sempre. E agora, como tudo estava sendo destruído pelas próprias pessoas que ele confiava para proteger sua vida. E ela? Como ela está? Esse Eduardo? Perguntou. Eu não sei. Não consigo nem imaginar. Provavelmente está sendo assediada por jornalistas, tendo sua privacidade invadida, sendo pintada como uma oportunista ou como uma vítima. Tudo por minha causa. Osvaldo, você precisa ir até ela. Precisa conversar com ela. Como? Tem uma multidão de repórteres na porta do prédio. Se eu aparecer perto dela agora, só vai piorar a situação. Vão dizer que estou tentando intimidá-la. Comprá-la, sei lá, naquele momento, sentado sozinho em seu escritório de mogno, cercado pelos troféus de uma vida inteira de sucesso, que agora significavam menos que nada. Osvaldo percebeu que havia chegado ao fundo absoluto. Tinha perdido a empresa que construiu com as próprias mãos. Tinha perdido a confiança das pessoas que considerava aliadas. E pior de tudo, tinha destruído a vida da única pessoa que havia lhe oferecido algo real e verdadeiro em décadas. A desistência nunca havia parecido tão tentadora. Talvez fosse melhor aceitar o afastamento, vender suas ações, desaparecer da vida pública. Deixar que Mariana reconstruísse sua vida longe da toxicidade que ele havia trazido para ela. Aceitar que algumas pessoas simplesmente não nascem para encontrar a felicidade.
que o sucesso às vezes cobra preços impagáveis, Osvaldo encostou a cabeça na mesa fria de mogno e, pela primeira vez em sua vida adulta, se perguntou se valia a pena continuar lutando. Foi Cristina quem trouxe as notícias que mudaram tudo. Ela entrou no escritório na manhã seguinte carregando o tablet com uma expressão que misturava preocupação e indignação. "Senhor Osvaldo, o senhor precisa ver isso." Sua voz tremia ligeiramente. "É sobre a Mariana." Osvaldo levantou a cabeça da mesa onde havia passado a noite, ainda usando a mesma roupa do dia anterior. "O que tem?" Os repórteres foram até a lanchonete. Ela tentou abrir hoje de manhã, mas Cristina hesitou. Foi um caos. Multidão de jornalistas, câmeras, perguntas agressivas. Ela teve uma crise de ansiedade na frente de todo mundo. Osvaldo sentiu seu coração parar. "Como assim?" Cristina mostrou o tablet. Na tela, um vídeo amador, filmado por algum transeunte, mostrava Mariana do lado de fora da lanchonete, cercada por uma dúzia de repórteres gritando perguntas simultaneously. "É verdade que você está sendo assediada pelo CEO? Quanto ele ofereceu para você ficar calada? Você está com medo dele?" No vídeo, Mariana tentava responder, tentava explicar, mas sua voz era constantemente interrompida. Osvaldo podia ver o desespero crescendo em seu rosto, a forma como suas mãos tremiam, como ela olhava ao redor procurando uma saída que não existia. Em determinado momento, ela simplesmente desabou, começando a chorar descontroladamente enquanto repetia: "Ele não fez nada de errado, vocês não entendem, ele é uma boa pessoa." Foi então que seu pai apareceu, Antônio, o homem simples e honesto que Osvaldo havia conhecido dias atrás. No vídeo, ele abria caminho entre os jornalistas com determinação, envolvendo Mariana em seus braços e a conduzindo para dentro da lanchonete enquanto gritava para as câmeras: "Deixem minha filha em paz. Ela não fez nada para merecer isso." Osvaldo assistiu ao vídeo 3 vezes consecutivas, cada visualização aumentando a fúria que crescia em seu peito. Mariana, que nunca havia pedido nada além de um pouco de companhia genuína durante suas tardes solitárias, estava sendo destroçada publicamente por algo que ele havia causado. "Tem mais", Cristina disse suavemente. "A lanchonete foi depredada durante a noite. Alguém jogou pedras na vitrine, picharam a parede com palavras horríveis. E o proprietário do imóvel, ele rescindiu o contrato. Disse que não quer confusão no estabelecimento dele. Eles a expulsaram?" "Efetivamente sim. Ela perdeu o ponto comercial, perdeu a fonte de renda, está sendo perseguida pela mídia." Cristina fez uma pausa. "Senhor Osvaldo, desculpe a ousadia, mas isso não pode continuar assim. Essa moça não merece pagar pelo erro de outras pessoas." Osvaldo ficou em silêncio por longos minutos, processando a injustiça grotesca da situação. Mariana havia sido punida por ter sido gentil. Havia perdido tudo por ter oferecido amizade genuína a um estranho solitário. Estava pagando o preço pela falta de coragem dele de ser honesto desde o início. "Cristina, eu preciso que você faça uma coisa para mim." "Claro." "Senhor, preciso que você encontre o endereço da Mariana. E preciso que você agende uma coletiva de imprensa para amanhã de manhã. Grande, com todos os veículos importantes. Quero o salão principal do Hotel Copacabana Palace." Cristina o olhou surpresa. "Uma coletiva? Senhor, os advogados disseram para o senhor não fazer declarações públicas até..." "Os advogados estão despedidos." A voz de Osvaldo havia mudado completamente. Não era mais a voz de um homem derrotado, mas a voz do líder que havia construído um império do zero. "Todos eles." "Ricardo também. Quero que convoque uma reunião extraordinária do Conselho para hoje à tarde." "Senhor, vou retomar o controle da minha empresa, Cristina. E vou consertar essa bagunça toda." Osvaldo passou o resto do dia planejando meticulosamente cada movimento. Primeiro, ligou para Eduardo pedindo que viesse para São Paulo imediatamente. Depois,
entrou em contato com Mário Santos, um dos melhores advogados criminalistas do país, conhecido por defender causas consideradas impossíveis. Mário, preciso que você assuma meu caso, mas não é um caso criminal comum. Preciso processar minha própria empresa por difamação. Preciso limpar o nome de uma pessoa inocente e preciso fazer isso publicamente, na frente de todo o país. Osvaldo, isso é profissional ou pessoal? É as duas coisas. E é a coisa mais importante que já fiz na vida. À tarde, enfrentou o conselho administrativo com uma determinação que há meses não sentia. Ricardo tentou assumir o controle da reunião, argumentando que Osvaldo estava emocionalmente comprometido para tomar decisões corporativas. Vocês têm razão, Osvaldo disse, surpreendendo a todos. Eu estou emocionalmente comprometido. Pela primeira vez em décadas, estou emocionalmente comprometido com algo que realmente importa. Ele se levantou, caminhando até a janela de onde podia ver a cidade que havia conquistado. Vocês querem me afastar da presidência da empresa que eu construí com minhas próprias mãos, porque acham que minha vida pessoal representa um risco corporativo. Pois bem, eu aceito o desafio. Osvaldo se virou para encarar cada um dos membros do conselho. Amanhã de manhã, vou fazer uma declaração pública completa sobre tudo o que aconteceu. Vou contar toda a verdade. E depois, vocês vão descobrir se uma empresa pode sobreviver quando tenta destruir a integridade da pessoa que a criou. Osvaldo, você não pode fazer isso. Ricardo se levantou alarmado. Você vai destruir tudo que construímos juntos. Não, Ricardo. Vocês já fizeram isso quando decidiram que minha humanidade era um problema corporativo a ser resolvido. Naquela noite, Osvaldo fez algo que não fazia há anos. Cozinhou para si mesmo. Em sua cozinha de mármore italiano, preparou um arroz com ovo simples, tentando recapturar o sabor que havia mudado sua vida. Cada movimento era uma oração silenciosa, cada tempero, uma promessa de que não deixaria que a pureza daquele momento fosse destruída pela covardia. Enquanto comia sozinho em seu apartamento de cobertura, olhando para as luzes da cidade, Osvaldo sabia que o dia seguinte definiria não apenas seu futuro, mas também sua capacidade de se olhar no espelho pelo resto da vida. Não se tratava mais de salvar sua empresa ou sua reputação. Tratava-se de provar para si mesmo, para Mariana e para o mundo que ainda existiam pessoas dispostas a lutar pela verdade, mesmo quando isso custava tudo que haviam construído na vida. A guerra estava prestes a começar, e pela primeira vez em décadas, Osvaldo Mendes sabia exatamente pelo que estava lutando. O salão do Hotel Copacabana Palace nunca havia recebido uma coletiva de imprensa tão tensa. Mais de 100 jornalistas ocupavam as cadeiras, câmeras de dezenas de emissoras apontadas para o pequeno palco, onde Osvaldo se preparava para o momento mais importante de sua vida. Mário Santos estava ao seu lado, mas ambos sabiam que nenhuma estratégia legal poderia substituir a coragem bruta que aquele momento exigia. Bom dia. Osvaldo começou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Meu nome é Osvaldo Mendes e venho aqui hoje não como CEO de uma empresa, mas como um homem que precisa contar uma verdade que deveria ter contado há semanas. Ele respirou fundo, olhando diretamente para as câmeras. Há 2 meses, eu era o homem mais solitário do Brasil. Tinha tudo que o dinheiro pode comprar e nada que realmente importa. Vivia numa bolha dourada, cercado por pessoas que me bajulavam ou me temiam, mas ninguém que realmente me conhecesse. Os jornalistas se inclinaram para a frente, percebendo que aquela não seria uma coletiva corporativa comum. Foi então que conheci Mariana Silva, não porque ela soubesse quem eu era ou o quanto eu tenho no banco. Ela me conheceu como Osvaldo, um homem triste que entrou em sua lanchonete procurando algo que nem eu sabia que estava procurando. Autenticidade. Sua voz começou a embargá-la. Mariana me ofereceu um prato de arroz com ovo que me fez chorar porque me lembrou do sabor da infância, do amor da minha mãe,
de uma simplicidade que eu havia perdido há décadas. O silêncio no salão era absoluto. Durante 6 semanas, visitei aquela lanchonete não para assediar ou perseguir alguém, mas porque ali, naqueles 20 minutos de conversa genuína, eu me lembrava de quem realmente era antes de me tornar apenas um número no ranking dos homens mais ricos do país. Osvaldo fez uma pausa, secando os olhos discretamente. Mariana nunca soube quem eu era, nunca pediu nada, nunca insinuou interesse financeiro. Ela me ofereceu a única coisa que eu não conseguia comprar: amizade verdadeira. E eu, covarde que fui, não tive coragem de ser honesto com ela desde o início. Um murmúrio percorreu a plateia. Osvaldo ergueu a mão pedindo silêncio. Ontem, vi uma mulher inocente ser destroçada publicamente por algo que eu causei. Vi ela perder seu sustento, sua dignidade, sua paz, tudo porque teve a generosidade de ser gentil com um estranho solitário. Sua voz agora saía firme e determinada. Isso para, agora. Osvaldo se virou para as câmeras principais. Mariana Silva é a pessoa mais íntegra que conheci em minha vida adulta. Ela é tudo que há de melhor na humanidade. Generosa, trabalhadora, honesta, corajosa. Se alguém nesta história merece ser questionado sobre seus valores e suas intenções, esse alguém sou eu, não ela. Ele abriu o terno e tirou um envelope. Aqui tenho a escritura de transferência de um imóvel comercial na rua Galvão Bueno, número 847, que a partir de hoje pertence integralmente a Mariana Silva. Não é caridade, não é compensação por danos. É reconhecimento do valor de uma pessoa que me ensinou que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. A plateia explodiu em exclamações e flashes. Osvaldo aguardou o silêncio retornar. Além disso, estou anunciando a criação da Fundação Helena Maria, em homenagem à minha mãe e à mãe de Mariana, que apoiará pequenos empreendedores gastronômicos que mantêm viva a tradição da comida feita com carinho. Mariana será a primeira beneficiária, mas não a última. Um jornalista levantou a mão. Então, e quanto à sua posição na empresa? Ontem, meu conselho administrativo tentou me afastar da presidência porque consideraram minha humanidade um risco corporativo. Hoje comprei todas as ações em circulação da empresa. Agora, quem decide o que é risco sou eu. Osvaldo sorriu pela primeira vez em dias. E posso garantir que uma empresa que não consegue distinguir entre humanidade e fraqueza não merece existir. Quando Osvaldo chegou à rua Galvão Bueno, uma pequena multidão havia se formado em frente ao local onde funcionava a lanchonete da tia Mari. Mas desta vez, não eram jornalistas agressivos. Eram vizinhos, clientes regulares, pessoas comuns que haviam assistido à coletiva e vieram demonstrar apoio. Mariana estava lá, ao lado do pai, com os olhos inchados, mas um sorriso tímido no rosto. Quando viu Osvaldo, ela caminhou em sua direção. E pela primeira vez, desde que se conheceram, não havia barreiras entre eles. Você não precisava fazer tudo isso. Ela disse suavemente. Precisava sim. Precisava, porque você me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre. A capacidade de sentir que há coisas na vida que valem mais que dinheiro ou poder. Mariana o abraçou. Um abraço simples e honesto que foi fotografado por dezenas de celulares, mas que desta vez ninguém interpretou mal. Era o abraço de duas pessoas que haviam encontrado uma na outra, a prova de que ainda existem conexões genuínas em um mundo cada vez mais artificial. 6 meses depois, a nova lanchonete da tia Mari havia se tornado um fenômeno, não pelo glamour ou sofisticação, mas porque manteve exatamente o que sempre teve: comida feita com amor, conversas honestas e a capacidade de fazer qualquer pessoa se sentir em casa. Osvaldo continuava sendo cliente regular, mas agora como amigo de verdade, não como estranho solitário. E todas as tardes,
Quando provava aquele arroz com ovo que mudou sua vida, Osvaldo se lembrava de que a felicidade mais autêntica às vezes vem embrulhada nas coisas mais simples. Um prato honesto, uma conversa genuína e a coragem de ser vulnerável o suficiente para aceitar o amor quando ele chega disfarçado de simplicidade. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Osvaldo e Mariana tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar explorando essas histórias que nos lembram da beleza da autenticidade humana, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente emocionantes sobre encontros que transformam vidas. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história os inspirou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Cada gesto de vocês nos motiva a continuar trazendo histórias que celebram a complexidade e a beleza da experiência humana. Todos os dias, compartilhamos novas narrativas que exploram o poder transformador dos encontros genuínos. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual parte da história de Osvaldo mais os emocionou. Até a próxima!